E hoje o tema da minha pregação é esse: a salvação destrói o orgulho humano. Romanos 3, 26. Diz assim a Escritura: tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo, falando Deus, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância? Jactância é a mesma coisa que orgulho, que vanglória. Onde, pois, a jactância foi de todo excluída? Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Olha para cá agora, por favor. Aqui, eu não sei se você reparou, Paulo é meio retórico. Ele pergunta e ele mesmo responde. Porque, na verdade, o que ele estava fazendo, ele estava imaginando as perguntas que viriam da parte dos judeus. E é por isso que ele faz a pergunta e ele mesmo responde. Aqui no final do versículo 26, que foi o que eu preguei a semana passada, retrasada, sobre propiciação, diz assim, né? Para que Deus, ele mesmo, ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Você consegue ver aqui a participação do ser humano na salvação? Zero. Deus é justo e ele é o mesmo que justifica. Como a semana passada eu falei sobre propiciação, só para a gente lembrar, propiciação é nada mais, nada menos do que aplacar a ira de Deus mediante derramamento de sangue. Era isso que o Antigo Testamento ensinava, e é isso que Jesus veio fazer, veio cumprir a lei. Propiciação é apaziguar, afastar a ira, para que então haja reconciliação entre duas partes. Qual parte? A Bíblia diz que nós pecamos, todos sem exceção. E por conta do nosso pecado, a nossa comunhão com Deus foi cortada. E então, a forma que Deus tinha de reconciliar o homem era através do derramamento de sangue. No Antigo Testamento, cordeiros morriam, simbolizando um cordeiro que viria. E então Jesus Cristo veio como sacrifício vicário, expiatório, morreu no seu lugar, e por conta do sangue dele derramado naquela cruz, hoje eu e você temos acesso a Deus, como diz Hebreus. Tendo, pois, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. Foi isso que eu preguei a semana passada. E hoje o tema da minha pregação é esse: a salvação destrói o orgulho humano. Primeiro princípio: a jactância é excluída. Como eu disse, jactância é a mesma coisa que vanglória, orgulho, ostentação, também é um sinônimo. O plano divino de salvação, mediante o sangue de Jesus Cristo, não dá lugar algum ao orgulho próprio, ao orgulho humano, à vanglória. Não tem a mínima possibilidade de alguém que é cristão bater no peito e dizer: eu sou salvo porque eu sou fera, porque eu obedeço os mandamentos, porque sabemos que ninguém obedece, ninguém obedeceu a não ser Jesus Cristo. É por esse motivo que o plano divino de salvação, mediante o sangue de Jesus Cristo, anula, não dá lugar algum ao orgulho humano. Deus planeja e Deus executa, apenas isso. Ele planeja e ele executa. Eu sei que alguns ficam perguntando assim: pastor, mas e a minha parte? Eu preciso fazer alguma coisa. Porque senão para ele parece que não vale nada, né? Aquilo que a gente ganha de graça, normalmente não se dá valor. E as pessoas ficam o tempo todo perguntando: mas eu tenho que fazer alguma coisa, tem que ter uma parte, eu preciso fazer algo. Você já viu quando a criancinha vai ajudar o pai a lavar o carro? Talvez alguém já passou por essa experiência. Esse tempo atrás eu estava lá ensinando um menininho do meio a lavar o carro junto comigo. Eu dei a escova de roupa para ele lavar a roda. Ele está lá, esfregando a roda. Eu virei as costas e está esfregando a lataria. Arrancou até a tinta do carro. Tá bonito, pai? Tá lindo, maravilhoso. Não precisa nem ajudar mais. Tô aqui seus R$2 que eu tenho que pagar eles, né? Me ajuda. R$2, tô. Tá lindo. Tá lindo, não, estava horrível, só piorou. Pensou que ajudou? Ajudou coisa nenhuma. Sabia que nós, em relação a Deus, é a mesma coisa? Você percebeu que estava tudo tranquilo, tudo bem com Deus, até que Deus fez o homem. Fez o homem, começou a vir problema. Estava tudo bem na eternidade passada. Da mesma forma acontece no plano de salvação. Deus não precisava de nós entramos, na verdade, foi para atrapalhar. Mas se você quer saber qual que é a sua parte, sabe qual é a sua parte? É o pecado.
Você entra com o pecado, com a sujeira, com a imundície, e Deus entra com o sangue de seu Filho para nos purificar. É assim que funciona o plano de salvação. E com base nisso, quem pode bater no peito e dizer: olha, eu sou grande coisa? É igual uma vez, conta-se que tinha uma ponte quase caindo, madeira velha, cheia de poeira, cheia de terra, e uma formiguinha queria atravessar, só que ela sabia: eu não consigo. E então ela subiu nas costas de um elefante, e o elefante atravessou correndo, levantou aquele poeirão. Na hora que chegou lá no final da ponte, a formiguinha olha para o elefante e diz: viu o estrago que fizemos, hein? Ela não fez nada. Quem fez foi o elefante. Eu sei que é meio ridícula essa ilustração, mas do ponto de vista da salvação, nós não fazemos nada. É o próprio Deus que nos põe nas costas e nos carrega. Agora, com base nisso, quem pode ter orgulho? Ter orgulho dos próprios feitos é não entender o Evangelho. É farisaísmo puro. Lembra a oração do fariseu? Graças te dou porque não sou como os demais. É isso que muitos fazem. Eles acham que por conta das suas atitudes, da sua obediência, são melhores que os outros, e se esquecem que na verdade é porque a graça de Deus nos alcançou, é que nós fazemos, e não o contrário. Nós não fazemos para alcançar a graça de Deus, mas o Senhor nos alcança, Ele põe a mão lá no mais profundo pecado, onde nós estávamos, na lama de pecado, perdidos, nos levanta, e nós dizemos: eu sou o cara. Tem cabimento um negócio desse? Não tem cabimento algum. Ter orgulho daquilo que nós fazemos é não entender o Evangelho. Certa vez eu conversava com um rapaz, absurdo o pensamento, e eu falo que não é de uns não, é de muitos. E ele dizendo que é o seguinte: olha, aquilo que Jesus Cristo fez na cruz, a sua morte, de fato foi o que nos capacitou a sermos salvos. O que ele estava dizendo, trocando em miúdos, é o seguinte: Jesus Cristo fez a parte dele, morreu na cruz, e por conta da sua morte, hoje, se nós obedecermos, nós somos capazes de nos salvar. Não entendeu nada. A morte de Jesus Cristo, eu falo para você, pentecostais pensam assim, católicos pensam assim, adventistas pensam assim, testemunho de Jeová pensa assim, e um monte de gente pensa assim. A morte de Jesus Cristo não nos capacita a salvar, a alcançar a salvação, melhor dizendo. Mas a morte de Jesus Cristo efetivamente nos salva, e apenas ela. Não existe a cruz mais o sábado, a cruz mais as boas obras, a cruz mais o dízimo, a cruz mais a obediência. A cruz nos salva, e por conta disso nós fazemos todas as outras coisas. Mas não podemos juntar duas coisas, senão a cruz perde o seu significado. É como eu sempre digo, não tem essa história de revezamento. Jesus Cristo correu os 100 primeiros metros, e então pega o bastãozinho e passa na minha e na sua mão, e agora a gente termina a corrida. Como se estivesse dizendo assim: olha, ele fez a parte dele, agora vamos fazer a nossa. Heresia, absurdo. Nós não temos do que nos gloriar. Ou como diz Paulo: aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. É apenas nele. Agora, se nós devemos nos gloriar nele, por que muitos ainda batem no peito dizendo que são alguma coisa? Não devemos nos gabar de nada do nosso nascimento. Pastor, mas eu nasci em berço cristão. Você acha que isso é o suficiente para salvar você? Não é. Paulo também. Paulo era hebreu de hebreus. Não temos que nos gabar do nosso nascimento, do conhecimento, da instrução, da nossa religião, ou até da teologia que seguimos. Porque a partir do momento que nós nos gabamos em algo, acabamos anulando a cruz de Cristo. Mas olha que interessante que Paulo diz em Filipenses 3:4. Está pequenininho, mas acho que dá para entender. Filipenses 3:4-9, Paulo diz assim: bem que eu poderia confiar na carne, naquilo que ele faz, na força do seu próprio braço. Que é o que muitos dizem: não, mas eu sou fera, eu consigo, eu faço, aconteço. Eu sou santo, rapaz, eu sou um espetáculo. Glórias a mim, só falta falar isso. Mas olha o que Paulo diz: bem que eu, Paulo, bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Daí Paulo aqui começa a dar o currículo dele. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, como da lei fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Ou seja, era alguém power. Mas então ele diz:
Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio. Alguém sabe o que é refúgio? Pode chutar, se errar, não tem problema. Tem nem ideia? O que a vaca solta? Sabe? Esterco. É isso que Paulo está dizendo. Todo o meu aprendizado nas melhores faculdades teológicas da época, toda a minha santidade, todo o meu amor, todo o meu zelo, considero como esterco. Para quê? Para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus. Você consegue ver? Paulo era o cara. Paulo sobrepujava em muito os seus compatriotas, mas mesmo assim, depois que ele tem o verdadeiro conhecimento da cruz de Cristo, ele diz: tudo isso é esterco, é refúgio, não serve para nada. Eu prefiro anular, cancelar tudo isso, para alcançar a graça do meu Deus. Porque convenhamos, do que nós podemos nos gloriar, se é Deus que faz tudo? Você de fato, você acha que você é melhor que aqueles que estão lá fora? Que daqui a alguns dias estarão no carnaval se perdendo? Talvez você já pensou assim, orado dessa forma, né? Graças te dou, Senhor, que eu não sou como os demais. Estou na igreja, hein? Podia estar lá fora, matando, roubando, prostituindo. Mas não, estou aqui. E talvez, por um momento, passou que você é melhor. Eu falo para você que eu constantemente luto contra isso. O ser humano é orgulhoso. Mas aí toda vez que o orgulho começa a bater no peito, que o narizinho começa a empinar, eu leio 1 Coríntios 1:26, olha que maravilha. Isso é verdade a meu e ao seu respeito também, é claro. Irmãos, aqui Paulo falando, reparai, pois, na vossa vocação, no vosso chamamento. Reparem, daí Paulo começa a dizer aqueles que Jesus Cristo chamou. Visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne. Só para parafrasear, ele está dizendo o seguinte, ó, a maioria é tudo burro. Nós, está falando de nós. Visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo. Está chamando eu ser de doidão, retardado. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes, e Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Como alguém vai ter orgulho de si mesmo? De ter alcançado algo, sendo que a Bíblia diz que Deus, ele alcançou justamente os fracos, os que não são, os burros, os ignorantes. Daí você está batendo peito. A única coisa que a gente pode fazer, Senhor, graças te dou, porque aquele que está lá fora consegue ser um pouquinho melhor que eu. Porque para Deus ter escolhido a nós, e para que nós estivéssemos aqui, pode ter certeza, é porque talvez aquele lá de fora tenha algo melhor do que a gente. Do contrário, não temos o que nos vangloriar. Não há lugar para orgulho no plano de salvação. Todos, sem exceção, são condenáveis diante do Senhor. Todos, sem exceção. Depois aqui no versículo 27, você pode acompanhar comigo? Onde, pois, a jactância, ou seja, o orgulho, não tem do que se orgulhar, foi de toda excluída. Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte, olha, o princípio, com base no princípio da fé, é que todas essas coisas foram canceladas, mas deixar bem claro, isso não anula a lei, eu vou mostrar para você mais adiante, pelo contrário, estabelece. Eu sei que o pensamento de muitos é o seguinte, no Antigo Testamento, havia uma forma de ser salvo, e qual era essa forma? Obedecendo aos mandamentos. Aqueles que obedecem, vivem pelo mandamento, foi isso que Deus fez com o povo dele. Olha, aqueles que me obedeceram vão viver pelos mandamentos. Sabe o que o povo disse? Senhor, deixa conosco, obedeceremos. Tadinho, Deus estava querendo mostrar para eles. Rapaz, vocês não entenderam nada, vocês não dão conta. É muito difícil meus mandamentos. Mas muitos pensam assim, olha, no Antigo Testamento, a salvação era mediante a prática das boas obras. Hoje, na era da graça, mudou. Hoje não precisamos obedecer os mandamentos. A única coisa que precisamos é crer em Cristo. A única coisa que precisamos é ter fé. Se nós tivermos fé, também seremos salvos. Mas você percebeu que o princípio continua o mesmo?
Antes as pessoas eram salvas por base daquilo que faziam. Hoje, pela fé que tem. Ou seja, continua sendo obras. Antes era por não adulterar, por não matar, por não furtar. Agora é por ter fé. E convenhamos, se nós batemos no peito e falamos que a minha fé me salva, nós também temos o que nos vangloriar. Porque nós tivemos fé, e talvez o ímpio não. Consegue perceber que muitos transformam a fé em obras? Em parte alguma da Escritura, você verá dizer que o homem é justificado por causa da fé, mas por meio da fé. Eu vou explicar para você porque tem muita diferença. A fé, na verdade, não é ela que nos salva, ela é apenas um instrumento que nos salva. Como diz Efésios 2:8, porque pela graça sois salvo. O que nos salva? Graça. Favor imerecido. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Ou seja, a fé é apenas um meio. O meio do qual nós recebemos a graça divina. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós. Isto o quê? A fé. E até a fé, que é o meio que nós somos salvos, não vem de nós. É dom de Deus, diz Paulo em Efésios. Dom você pode trocar também por presente. Ou seja, até a fé que nós temos, eu sou alguém cheio de fé. Mas não é você que tem, não é você que consegue, foi Deus que deu. Portanto, devemos ser gratos até pela fé que nós recebemos, porque é o Senhor que deu. Pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Isso não vem de obras, sabe para quê? Para que ninguém se glorie. Meu Deus, quem que não consegue entender um negócio desse? Nós não fazemos nada para ser salvo, é pura misericórdia e graça de Deus. Só que eu sei que você lê algumas passagens da Escritura, como por exemplo, a carta de Tiago, e às vezes parece que aparenta alguma contradição daquilo que Paulo diz. Tiago diz que é salvo pelas obras, Paulo diz que é pela fé. Põe ali os dois versículos, por favor. Romanos 3:28, que nós estamos lendo, diz assim, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Pastor, acabou de explicar, joia. Mas olha o que diz Tiago 2:24. Verificais que uma pessoa é justificada por obras, e não somente por fé. Eita, nós, agora lascou tudo, hein? Pastor, esses dois aí tem que entrar em acordo, meu Deus do céu. Como assim? Paulo diz que é independente das obras. Agora Tiago diz pelas obras e não somente pela fé. É tão sério que Martim Lutero, o grande expoente da reforma protestante, se converteu através de Romanos 1:17-18, que nós estamos aqui estudando. Lutero, ao ler a epístola de Tiago, ele chama a epístola de Tiago de epístola de palha. Rapaz, esse Tiago aí não sabe muito bem as coisas que escreve não, hein? Era mais ou menos isso que o Lutero estava dizendo. Para mostrar para a gente que até homens de Deus como Lutero também são falhos. Mas não há contradição alguma entre o pensamento de Paulo e entre o pensamento de Lutero. A única diferença é o ponto de vista. Como assim, pastor, o ponto de vista? Paulo, aqui em Romanos, ele está olhando para a causa da salvação. E a causa da salvação é independente das obras da lei, independente daquilo que nós fazemos. Tiago, todavia, olha do ponto de vista do efeito, da consequência da salvação. E o efeito da salvação, a consequência daqueles que de fato foram salvos, são as obras. E ele mesmo diz, a fé sem obras é morta. De fato, o que prova que nós tivemos a fé, recebemos a fé que nos salvou, são as obras que nós praticamos. Todavia, não somos salvos por meio das obras que fazemos. Deu para entender? Mais ou menos, né, pastor? Mas é isso. É o ponto de vista que é diferente. Nós somos salvos pela fé. E as obras, os frutos do Espírito, são a prova da salvação. Por isso que eu não acredito que muitas pessoas dizem, eu sou crente, eu sou salvo. Por quê? Uma vez estava no culto lá, o pastor fez um apelo e disse, olha, você que quer receber a Jesus Cristo, vem aqui à frente. E a pessoa está lá atrás, às vezes não prestou atenção na pregação inteira. Às vezes o cara nem pregou o evangelho, a mensagem do arrependimento. Às vezes falou sobre prosperidade, sobre casamento. Olha, que são mensagens da Escritura. Mas no final ele diz, olha, você que quer receber a Jesus Cristo, vem aqui à frente, a gente vai orar por você, você repete a oração, você vai ser salvo. E ele veio e repetiu igual um papagaio. Eu te aceito, Jesus, como meu suficiente Salvador. Sendo que o evangelho não foi pregado. E então ele vai para casa e acha que está tudo certo. Não, eu fui lá na frente, o pastor colocou a mão na minha cabeça, rapaz, senti até um arrepio. E ele pensa que daí está tudo certo. Ele volta para a vidinha errada dele, só que ele pensa o seguinte, agora não tem problema, agora eu estou salvo.
Eu fiz a oração. E outra coisa, eu fui 5 vezes já. Eu estou salvo, muito salvo. Muitos pensam assim. Aí entra o que Jesus ensina, que esses são feitos filhos do diabo 2 vezes. Filho das trevas 2 vezes, sabe por quê? Antes ele sabia que ele estava perdido e que ele precisava ser salvo. Agora, você vai pregar o evangelho de verdade para ele, você vai encontrar uma barreira, porque ele vai dizer assim, não preciso pregar o evangelho, eu sou salvo. Por quê? Eu recebi a oração, eu fui à frente. Eu disse que eu aceito, eu até batizei, pastor. Mas o que prova de fato que nós temos a fé que salva são os frutos do Espírito. É só você ler Gálatas 2, Gálatas 5, 22. Amor, paz, longanimidade, mansidão, domínio próprio. Essa é a prova de que alguém é salvo. Segundo princípio, na cruz são abolidas as distinções. Versículo 29 e 30. Você pode acompanhar comigo, de Romanos 3? É porventura Deus somente de judeus? Não é também de gentios? Sim, também dos gentios. Visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Aqui Paulo mais uma vez está batendo na mesma tecla. Olha, eu, Paulo, não posso me gabar dos méritos que eu tenho, porque tudo que eu tenho vem de Cristo. Eu não posso me gabar do meu intelecto, do meu nascimento, da tribo que eu vim, das minhas realizações. Muito pelo contrário, todas essas coisas, como ele diz em Filipenses, considero como refúgio, como esterco. E Paulo também em Gálatas diz no que ele se vangloria. Olha o que diz Gálatas 6,14. Mas longe de mim seja gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Paulo ele diz assim, olha, tudo que eu fiz para Deus é nada. Mas não quer dizer, porque Deus me salvou, que eu não devo fazer nada. É igual, esse dia eu estava conversando com uma irmã, ela estava explicando para mim. Estava falando para mim o que normalmente é o pensamento da maioria das igrejas meio doida. Eles dizem assim, olha, se o pastor estuda, se o pastor lê, se o pastor faz um esboço igual eu faço, não é de Deus não, como que pode um negócio desse? Se é de Deus, chega e fala na hora, né? É onde sai um monte de abobrinha, onde sai um monte de heresia. E eles ainda citam aquele salmo fora de contexto, abra bem a boca e eu a encherei. Olha para Pedro e olha para Paulo. Eles usam aquele versículo, Deus usou até a jumenta. É verdade. Quantas vezes Deus usou a jumenta? Uma vez. Quantas vezes Deus usou Paulo? Paulo foi criado nas melhores faculdades, os melhores mestres, rapaz extremamente dedicado, escreveu 2/3 do Novo Testamento. Mas, não estou dizendo que é errado estudar, devemos nos dedicar a estudar. O que não podemos é confiar nessas coisas. Essa é a diferença. Eu posso estudar o dia inteiro e chegar no culto aqui dizendo o seguinte, Senhor, graças te dou que não sou como os demais. Esses pastores que acordam 10 horas da manhã aí, rapaz, eu 6 horas estou orando já. E outra coisa, eu estudo de verdade o negócio, hein, Senhor? O fogo vai descer. Eu sou o cara. Assim não. Mas o que devemos fazer é nos dedicar, como Paulo, como Moisés, também era muito sábio, e a maioria dos outros homens de Deus, mas eles chegavam e diziam assim, Senhor, se o Senhor não me usar, não adianta nada daquilo que eu fiz. E é assim que nós devemos proceder. Aqui no versículo 30, diz que, olha, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso, mediante a fé o incircunciso. Paulo está explicando que, olha, que se Deus é um só, há somente uma forma de justificar o ser humano. Esse aqui é o grande argumento de Paulo. Se Deus não muda, ele não podia salvar as pessoas de uma maneira no Antigo Testamento, e agora na era da graça salvar de outra maneira. Se Deus é o mesmo, ele tem que salvar da mesma forma. Portanto, é ridícula essa ideia que antes éramos salvos pelas obras da lei, e agora somos salvos pela fé em Jesus Cristo. Qual que é a diferença? A diferença é que o povo do Antigo Testamento, eles eram salvos pela fé. A diferença é que era pela fé no Cristo, no Messias que viria, porque Jesus Cristo ainda não tinha vindo. Eles olhavam para frente e diziam, é esse Messias que vai me salvar. Eles viam os cordeirinhos morrendo e diziam, olha, isso aqui é apenas símbolo do Cordeiro de Deus que vai vir e vai tirar o pecado do mundo. Portanto, olhando para frente, nós temos a salvação no Cordeiro de Deus. Nós, Novo Testamento, olhamos para trás, para o Cordeiro que veio, e com base naquilo que ele fez,
A nossa fé também é que vai ser o meio de nós sermos salvos. Porque se há um só Deus, Ele não pode tratar as pessoas de forma diferente. É por isso que eu não acredito nessa história de ecumenismo. Sabe o que é ecumenismo, né? Vamos juntar aqui um monte de religião, vamos fazer um culto. Daí você traz o pastor, traz o padre, traz o que toca o tamborzinho da macumba, traz o homem bomba que se explode lá dos Estados Unidos. Vai aqui todo mundo junto. Não dá para acreditar. Se Deus é um só, Ele tem apenas uma forma de salvação. Eu sei que alguns dizem que o ecumenismo é mais ou menos o seguinte: olha, nós estamos escalando o mesmo monte, só que por lados diferentes. Um sobe pela esquerda, outro pela direita, um por trás, outro pela frente. Mas o objetivo é chegarmos no mesmo lugar. É absurdo. A Bíblia diz: só há um caminho para se chegar a Deus. Talvez você já ouviu aquele estado, né? Todos os caminhos levam a Roma. A Roma você pode ir por qualquer lugar. A Deus é somente mediante Jesus Cristo. Em 1 Timóteo 1,5, Paulo diz: porquanto há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Se há um só mediador, como que eu vou cultuar Deus com um católico do meu lado, com um padre? Ele diz que a Maria é medianeira, também faz essa ponte. Eles acreditam que o Papa é o sumo pontífice, pontífice de ponte, faz a ligação entre nós, meros mortais, e Deus. Sendo que a Bíblia está clara, inclusive na Bíblia católica, um só mediador. Lembra em João, quando Jesus disse: eu sou o caminho? Aqui ele está sendo bem singular. Eu sou o caminho. Todos que estão fora de mim, e às vezes dentro da igreja, estão fora do caminho. Você consegue imaginar um católico e um muçulmano cultuando a Deus junto? Sabe qual que é a oração do muçulmano? Talvez você veja, né, que belezinha. Tá... Sabe o que ele está orando? Que morra todos que não adoram Alá. Daí está lá, você, não, vamos cultuar a Deus com eles. Maravilha! Ele quer matar você, você é doido. Não dá. Não tem como cultuarmos a Deus com pessoas que acreditam que há outro mediador a não ser Jesus Cristo, no caso dos católicos. Recentemente, não sei se acompanhou, né? Saiu até na internet, um monte de lugar, uma fotinha do André Valadão e do padre Fábio de Mello. O povo, que show! É assim mesmo, quebrando os preconceitos. Eu não sei o que ele estava fazendo, se era culto, se era show, se estava cantando, não sei. Mas as pessoas acham legal. Olha lá, o padre e o pastor, porque o André Valadão também é pastor, né? O padre e o pastor junto. Mas calma aí, um crendo uma coisa, outro crendo na outra. Como pode juntar? Até mesmo no meio cristão. Como pode juntar? Pentecostais e reformados. Pastor, agora foi longe, hein? Os pentecostais têm a mesma Bíblia que nós temos. Mas acreditam totalmente diferente. Para eles é comum pastora, apóstolo. Para eles é comum o charabacanta, a língua dos anjos, por mais que está claro em Atos 2, que são idiomas. Mas eles preferem ficar com um povinho que se reuniu em 1906 lá na Rua Azusa e o Espírito Santo baixou, do que ficar com 1900 anos de história, mostrando que aquelas línguas são idiomas. E pior, eles acreditam que perde a salvação. No domingo você foi ao culto, você está salvo. Segunda-feira você não orou de manhã? Perdeu. Terça-feira tem que ir à igreja, hein? Terça-feira foi? Beleza! Está salvo de novo. Quarta-feira não faltou no culto, irmão. Perdeu a salvação outra vez. Imagina a angústia que é viver desse jeito. Nós acreditamos diferente, nós acreditamos que de fato uma vez salvo, sempre salvo. Uma vez filho de Deus, sempre filho de Deus. Só há um caminho, só há um Deus. Portanto, há apenas uma forma de ser salvo. Mediante a graça e não mediante o mérito. E para encerrar, o Novo Testamento não cancela, mas confirma a lei. Você pode acompanhar comigo o versículo 31, por favor? Terceiro princípio. O Novo Testamento não cancela, mas confirma a lei. Versículo 31. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Paulo está dizendo assim, olha, anulamos a lei pela pregação da justificação pela fé? De forma alguma. Antes confirmamos. O ensino de Paulo, a justificação pela fé, o ensino neotestamentário estabelece, de fato, mostra que a lei foi cumprida. É isso que o Novo Testamento veio fazer. Ele veio de fato mostrar que tudo aquilo que tinha sido profetizado, que tudo aquilo que foi escrito a respeito de Jesus Cristo foi cumprido na pessoa do filho, do carpinteiro, da tia Maria.
Hoje se ensina que o Antigo Testamento passou, que eu e você precisamos só crer. É um engano. O Novo Testamento mostra, na verdade, que o Antigo Testamento foi todo cumprido. E Jesus Cristo não veio cancelar a lei. Você lembra? Olha o que ele diz em Mateus 5,17. Mateus 5,17. Porque muitos pensam, não, isso aí está no Antigo Testamento, não preciso fazer. Muitos usam essa desculpa para falar, não precisa dar o dízimo, não, o dízimo está no Antigo Testamento. Uma que tem no Novo Testamento também. Só você ler Mateus 23. Então é o seguinte, não matar era do Antigo Testamento. Sai matando agora então. Não, adulterar era do Antigo Testamento. Vai sair agora com um monte? Olha o que diz Mateus 5,17, como Jesus mostra que a lei não passou. Não penseis que vim revogar é um termo jurídico para falar cancelar. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. A lei, os 5 primeiros livros, e os profetas, o restante do Antigo Testamento, mais os Salmos. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, não vim para cancelar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Você consegue ver que o papel de Jesus, ele não veio dizendo o seguinte, olha, ouviste o que foi dito, eu porém vos digo, agora é diferente. Não é essa a interpretação. A interpretação correta, quando Jesus vem e diz, olha, ouviste o que foi dito, não adulterarás, eu porém vos digo. Ele não está dizendo assim, olha, eles diziam de um jeito, agora eu estou dizendo de outro. Jesus ele estava dizendo assim, olha, ouviste o que foi dito, olha como eles interpretavam a lei. Para eles o adultério era apenas você sair com uma moça, sair com um rapaz. Eu porém vos digo, agora eu vou interpretar a lei da forma correta. Então ele diz, aquele que olhar para uma mulher com intenção impura já cometeu adultério no seu coração. Não se estabelece a lei, a não ser que se mostre a ira de Deus, o derramamento de sangue sobre o pecado. É assim que o Novo Testamento estabelece a lei. É por isso que nós não vemos no Novo Testamento sacrifícios de sangue, ofertas queimadas. É por isso que não há mais necessidade de apenas o sumo sacerdote entrar uma vez por ano no Santo dos Santos para fazer expiação pelos nossos pecados. Por quê? Porque Jesus Cristo cumpriu toda a lei, perfeitamente todo o cerimonial levítico que Jesus Cristo cumpriu. E é por isso que João Batista diz em João 1:29, eis o Cordeiro de Deus quando ele sai do Jordão, que tira o pecado do mundo. Semana passada eu expliquei, uma vez por ano, o sumo sacerdote fazia expiação dos seus pecados e do pecado do povo. Uma vez por ano, mas era necessário repetir todo ano. E então quando vem a Jesus Cristo, João Batista diz, esse daí não apenas encobre o pecado, esse de fato tira o pecado do mundo. Eu e você não podemos de forma alguma sentimentalizar a cruz, como muitos fazem. Algumas semanas eu conversava com um rapaz, e ele desigrejado. Esse é um novo termo para desviado, tá gente? Eu sou desigrejado, eu sou crente, mas sirva a Deus em casa. Não, ele está desviado. É que ele está usando um eufemismo, está usando uma figura de linguagem para enganar ele mesmo. Mas ele dizendo que, eu sirvo a Deus em casa, né? É mesmo. Paulo abriu um monte de igreja, colocou um monte de presbítero, um monte de pastor, mas você não precisa. Você serve a Deus sozinho. Quando você toma a Santa Ceia, como funciona? Você celebra com você mesmo, que a ceia não é a aliança com os irmãos? Eu e você não podemos sentimentalizar a cruz dizendo o seguinte, como esse irmão me disse, não, a única coisa que eu faço agora, eu saio por aí pregando o amor de Deus. É mesmo? O que é o amor de Deus? Você prega? É que Deus ama, é que Deus perdoa, aleluia, só isso. Não é isso que a gente tem que pregar, não é? Claro que não. Quem disse que é essa a mensagem do Evangelho? Essa é o finalzinho, sabe quando você pega um filme, só no finalzinho lá, já está subindo a letrinha? Deus ama, é só subir a letrinha. Deus perdoa, é só isso daí. Mas se você não prega sobre o pecado antes, sobre a expiação, sobre a propiciação, sobre a necessidade de Jesus Cristo ter morrido para que nós pudéssemos ser purificados dos nossos pecados, não adianta você sair gritando aos 4 ventos, olha, não, Deus é amor. Aceite Jesus Cristo e sua vida vai melhorar. Sabe o que um cara vai falar para você? Vai, nossa, você tem 2, precisa de mais. Um só é pouco. Mas não podemos sentimentalizar a cruz como muitos dizem. Olha, o que importa é pregar o amor. Na cruz ali, quando Jesus Cristo estava crucificado, ele estava dizendo assim, olha, ainda que esse povo me crucifique, eu amo a eles. É ridículo, não é isso que Jesus Cristo quis dizer. Não é isso que ele estava dizendo, olha, esse povo aí está acabando comigo, mas eu amo a eles. Não é essa a mensagem do cristianismo.
Uma das passagens mais importantes da Escritura está aqui, Romanos 3, do versículo 21 até o 31, que fala sobre a necessidade de Deus ser justo. De que forma? Matando o seu próprio filho, para que nós pudéssemos ter acesso ao Pai. Lembra Isaías 53, quando diz: ao Senhor, todavia, agradou moê-lo, por conta dos nossos pecados? Então, quando se erra a respeito da propiciação, a respeito da salvação, o resultado é toda sorte de heresias. Tem alguns que não erram, mas também não pregam. É erro do mesmo jeito. Portanto, se você quer de fato saber se um culto foi cheio do poder de Deus, não vá por aqueles cultos que é movido pelo emocionalismo. O que é um culto cheio de poder hoje? Fulano girou, rodopiou, deu mortal, cambalhota. O poder de Deus desceu. E a pregação foi o quê? Nem lembro. Que pregação? Nem tem. O pastor falou 10 minutinhos lá que Deus ama a gente. Meu irmão, não teve poder de Deus ali. Não há poder de Deus quando as pessoas giram, caem no chão, rodopia. Mas o poder de Deus, de fato, é manifesto quando é pregado a ira de Deus sobre o pecado humano, o sacrifício propiciatório vicário de Jesus Cristo, sobre o sangue e sobre a cruz do nosso Salvador. Daí então, Deus age com poder nos corações para que possa haver salvação. Amém, meus queridos? Você pode ficar de pé então por um instante, por favor? A graça da salvação destrói o orgulho humano. Do que nós vamos nos vangloriar? A única coisa que a Bíblia diz que nós podemos nos vangloriar é na cruz de Cristo. Porque essa é a experiência do cristão. O cristão, ele tem a necessidade de passar por aquela experiência. Miserável homem que sou. Só que você vai conhecendo a Deus e você vê que a diferença do crente, a diferença do joio e do trigo, né? O joio vai sempre indo para cima, embicando. O trigo, quanto mais ele cresce, mais pesado ele fica, ele vai se dobrando. E a ilustração do crente é trigo. Ele cresce para baixo. Vocês já viram aquela fotinha lá da evolução do homem, que aparece ali? O macaquinho vai subindo e vira o homem, né? Aquela pode ser a evolução do homem. Uma que é mentira também, é balela, né? Mas aquela para muitos é a evolução do homem. A evolução do cristão não é assim. Você começa prostrado, e vai se erguendo e fica de pé. Mas é o inverso. Você começa de pé, e vem se dobrando e termina com a boca no pó diante da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. É só assim que é a salvação. Como Simeão disse, Jesus Cristo, ele foi destinado tanto para a ruína como para levantamento de muitos. Ou seja, primeiro o cristão vai para baixo, tem a experiência do miserável homem que sou, para que depois então o Senhor possa o levantar pela mão. E se ele caiu e o Senhor o levantou, do que nós podemos nos vangloriar? A não ser dobrarmos os joelhos e dizer: Senhor, graças te dou, porque teve misericórdia e graça desses pecadores. Eu acho que tem uma parte só da Bíblia que eu não concordo. Aí eu passo o herege. Lembra quando Paulo disse que ele é o pior dos pecadores? É que Paulo não conhece eu, irmãos. Se ele conhecesse eu, ele ia falar: eu sou o segundo pior dos pecadores. E nós, de fato, crescemos em Deus quando nós começamos a ver o nosso pecado. Quando mais próximos estamos da luz, mais vemos a sujeira que está em nós. E se nós somos sujos, e se nós não merecemos nada, não temos do que nos vangloriar, a não ser agradecer ao Senhor e dizer: bendito seja o nome do Senhor, e teve graça e misericórdia da minha vida. Amém, meus irmãos? Você pode fechar os seus olhos por um instante? Ore ao Senhor. Talvez você tenha andado na caminhada cristã durante muito tempo, se jactando, se vangloriando,